carrego em mim as marcas de Cristo. Quando ele diz que carrega em si as marcas de Cristo, ele está dizendo no literal. Por isso que quando Paulo diz carrego em mim as marcas de Cristo, ele está dizendo que sofreu as mesmas retaliações que Cristo sofreu. Como assim, pastor José? Depois que Cristo foi preso no Getsemane, foi entregue na mão de um carrasco por sentença romana, foi obrigado Jesus levar uma quarentena de açoite. Quanto é uma quarentena de açoite? 39 açoite. Por que uma quarentena é 39? Porque Romano não fala número inteiro, 10, 20, 30, 40. Romano fala 10 menos 1, 20 menos 1, 30 menos 1, 40 menos 1. Uma quarentena, 39 açoite. Mas não era com qualquer ferramenta, era com uma ferramenta romana conhecida como azorrague. O que é azorrague? A azorrague é um madeiro de 80 centímetros de altura, que carrega 12 fitas de couro em suas pontas, e pelo couro ser leve, eles pegavam pedaços de ossos de carneiros quebrados, afiavam em máquinas, como se afia alicate de unha, e quando tivesse cortante, feito uma navalha, eles pregavam o osso na ponta da azorrague, e mesmo assim a azorrague ficando leve, eles pegavam pedaços de chumbo de 10 a 12 gramas cada um, e prendia na ponta de cada tira de couro ao lado do osso de carneiro, arrancando a túnica de Cristo. Inclinando Cristo sobre a pedra, bateu 39 vezes. Segundo Pierre Barbet, que é um médico cirurgião, que escreveu acerca da crucificação de Cristo, na visão de um médico cirurgião, ele diz que em cada açoitada que Cristo levou, 4 camadas de pele foram cortadas. Quem entende de enfermagem sabe do que eu estou falando. 4 camadas de pele cortadas é passiva que algumas artérias e veias ligadas ao coração fossem dilaceradas, quando o chumbo entrava dentro da carne, levando o osso de carneiro consigo. Ao puxar do carrasco, pedaço de carne saía na azorrague, e o sangue de Cristo espirrava a uma distância longa. Em 39 açoites, 39 açoites foi os açoites tão cruciais que Cristo não aguenta carregar 50 quilos da parte horizontal da cruz em suas costas, em 2 quilômetros de via dolorosa. No meio da via dolorosa, ele sofre de hemorragia interna. Por que ele sofre de hemorragia interna? Porque na lacuna aberta das feridas, o golpe de ar coagulava o sangue, engrossava o sangue dentro da veia, ao ponto do sangue não conseguir passar e começar a bombear a sua cabeça, e ele ter a sua visão turva e cair ao chão, ao ponto de ser auxiliado por Simão de Cirene, o negro conhecido como Simão Cirineu. Isso em 39 açoites. Mas só que 39 açoites não significa 39 feridas, pastor José. Por que 39 açoites não significa 39 feridas? Porque a azorrague tinha 12 pontas. Quantas pontas? 12. O castigo eram 39 vezes 12 pontas. Isso aqui é matemática exata. Um açoite, 12 feridas. 2 açoites, 24 feridas. 3 açoites, 36 feridas. 4 açoites, 48 feridas. 5 açoites, 60 feridas. E na matemática exata, de 39 vezes 12, equivalente a 468 feridas nas costas, 468 graves marcas em suas costas. E Paulo diz: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoites. Pastor José, quanto é 5 quarentenas de açoites? Kevin, 5 quarentenas
vara interna de açoite é o resultado final de que Cristo sofreu 468 vezes 5, que equivale a 2.340 feridas nas costas. O que não encaixa em minha cabeça, o que não entra em meu peito, o que não me deixa sossegado é tentar entender o porquê Paulo está destilando dor, fraquezas para a igreja de Corinto, dizendo: eu sofri pedrada, abismo, naufrágio, mais de 2.340 feridas nas costas. Ué, pastor José, ele não poderia destilar fraqueza para Corinto? É claro que não. Por que ele não poderia destilar fraqueza para a igreja de Corinto? É simples. Só na Ásia Paulo tinha mais de 38 congregações. Quer mais? Só de novos convertidos eram mais de 5 milhões. E os novos convertidos cria tanto no que ele pregava, que quando ele não conseguia chegar na cidade, o obreiro levava os utensílios dele. O aleijado perguntava: de quem é esse lenço? Alguém dizia: é de Paulo. O aleijado dizia: jogue para cá. Jogava o lenço, o aleijado tocava e saía andando. Quer mais? Mais de 38 congregações, mais de 5 milhões de novos convertidos. Só de obreiro, pastor Gilvan, era mais de 200. Fora Priscila, Áquila, Timóteo, Ágabo, Onésimo, Filemão, João Marcos, Lucas e assim sucessivamente, ao ponto de em toda a Ásia quase 12 milhões de pessoas crê no que ele pregava. Eu vou repetir: ao ponto de em toda a Ásia quase 12 milhões de pessoas crê no que ele pregava. Se fosse hoje, o Instagram de Paulo tinha quase 15 milhões de seguidores. Se fosse hoje, no YouTube, Paulo passava de disparada em qualquer um. O cara era a maior referência da época depois de Jesus. E um cara que tem quase 12 milhões de pessoas que crê nele, pode destilar fraqueza para alguém? Pode destilar fraqueza para alguém? Por que não? Sabe por quê? Porque o que o povo precisa dele não é de dor, é de sorriso. Porque a dor já basta a dor do povo. Eu vou repetir. Isso aqui vai tremer, pastor Gilvan. O que o povo precisa de Paulo não é dor, porque a dor já basta a dor do povo. O que o povo precisa de Paulo é do sorriso dele. Por quê, pastor? Porque o povo não quer saber das dores de quem lidera, porque as dores já basta a dor do povo. Por isso que dificilmente alguém perdoa o líder que cai. Você pode cair, a gente não pode. Você pode errar, a gente não pode, mas faz parte do chamado. Lá vai, o cara já sofreu. E porque ele está destilando a dor para a igreja de Corinto? Segura que eu vou aplicar. E quando eu começar não vai dar para voltar. Então é melhor você entender tudo agora. É melhor, bem melhor, bem melhor. Lá vai. Porque ele está destilando dor, fraqueza, tristeza, naufrágios para a igreja de Corinto? É simples. Ele está destilando dor por causa das noites mais sombrias da história dele. Qual é a noite mais sombria, pastor? No ano 53. No ano 53, Kevin, Paulo foi preso em Éfeso. E em Éfeso ele foi preso 2 anos e 6 meses. Foi a pior prisão que ele já sofreu. Prova? Claro, por isso que ele escreve 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8, dizendo: senhores, não esqueçam da minha aflição na Ásia. Eu sofri tanto ao ponto de pedir a morte, e mesmo querendo morrer, Cristo segurou a minha alma por um sopro e não me deixou partir. Segundo N.T. White, o maior biógrafo, na minha opinião, da vida de Paulo, N.T. White diz que o sofrimento dele na cadeia em Éfeso foi tão horrenda, porque quando chegava a noite na cadeia,
batia 8 graus abaixo de zero. Além dele estar preso sozinho, num ambiente totalmente escuro, como se fosse uma caverna, ele ficava com 8 graus abaixo de zero na sua pele. E o que os soldados faziam? Arrancavam a túnica dele e jogavam água fria. Para que jogar água fria? Porque o intuito dos soldados era matar Paulo. Mas como ele era um prisioneiro legalizado, poderiam querer, mas não podiam tocar. Quer ver? Você pode conhecer um estuprador de criança, assassino de inocente, alguém que matou quem você ama. Enquanto a justiça não encosta, tu pode fazer o que quiser, mas se a justiça tocou, tu vai ver e não pode tocar. Foi assim na cadeia. A vontade dos soldados era matar, já que não pode, porque quem tocou nele foi a justiça. Vamos fazer que a natureza mate ele. Quando o frio de 8 graus chegar, joga água fria, que ele vai sofrer de hipotermia e vai amanhecer morto de tuberculose. N.T. White diz que o sofrimento foi tanto, mas tanto, ao ponto dele ter vontade de beber a própria urina para se datar. Depois desse massacre de 2 anos e meio, toda noite pedindo para Jesus levar ele, me leva que eu não aguento mais. Jesus pegava a alma dele, agarrava no corpo e dizia: alma, não sai daí, porque o tempo ainda não acabou. Alma, agarra aí, porque teu tempo ainda não acabou. Ele aguentou 2 anos e meio, aflito, humilhado. Quando acabou a cadeia em Éfeso, para onde ele foi? Para Colosso, no vale de Siló, na casa de Filemão. Por quê? Porque Filemão enviou uma carta para ele dizendo: Paulo, eu sei da tua aflição, eu sei do teu sofrimento, eu criei um quarto para você do lado da minha casa, vem para cá descansar. Paulo vai para Colosso. Quando ele chega no quarto que Filemão preparou para ele, ele só quer esquecer dos traumas da prisão. Por quê? Porque nem sempre estar livre é esquecer do sofrimento que eu sofri da cadeia. Nem sempre ser alguém livre é estar livre do sentimento que me fez sofrer. Nem sempre abandonar o que me fez chorar é esquecer de quem me fez chorar. Nem sempre se livrar do que me traiu é esquecer quem me traiu. Porque não adianta ter o corpo livre e o coração preso. Não adianta ter o corpo livre, o coração preso. O cara está no quarto confortável, mas está traumatizado, sem vontade de dormir, perdendo noite de sono. E agora eu vou começar a aplicar. Lá vai, Kevin. E quem chega no quarto que Filemão preparou para ele? Tito, o pregador. E o que Tito, o pregador, quer com ele? Tito chega para ele: Paulo, me desculpe não perguntar como estão as mais de 2.340 feridas. Me desculpe não perguntar se você ganhou peso depois que saiu da cadeia. Me desculpe não perguntar se você está bem. Por quê? Porque eu aprendi contigo, Paulo, que a nossa chamada anda na frente da nossa vida. Eu aprendi que o evangelho anda na frente da nossa vida. Como o evangelho anda na frente da nossa vida, eu não vou perguntar como você está, mas tenho que te dar uma notícia. O quê? Toda a igreja de Corinto rachou. Toda a igreja de Corinto rachou. Paulo diz: por que a igreja de Corinto rachou, Tito? Aí Tito diz: a igreja de Corinto está rachada, Paulo, porque no meio da igreja, no meio de milhares de crentes, meia dúzia de pessoas se levantou na congregação para dizer que Cristo não é mais contigo. Por que Cristo não é mais comigo? Porque se Cristo fosse contigo, tu não era preso. Se Cristo fosse contigo, teu barco não
afundava. Se Cristo fosse contigo, tu não era apedrejado. Se Cristo fosse contigo, tu não passava tribulações. Aí Paulo diz: então quer dizer, Tito, que a igreja de Corinto dividiu só porque falaram que se eu fui preso, Cristo não é mais comigo? Aí Tito diz: é sim. E sabe, pastor Gilvan, o que deixa Paulo atribulado? O que, pastor José? Pastor Gilvan, o que deixa Paulo atribulado é que quando ele ficou, Kevin, 1 ano e 6 meses em Corinto, todo mundo dizia: sou teu fã, tu é meu líder, quero ser igual a você, quero pregar igual a você, quero liderar igual a você. Ele ganhou Priscila e Áquila para Jesus, os braços direitos da igreja. Depois de Paulo, era só Timóteo, Priscila e Áquila. A multidão ele cuidou durante 1 ano e 6 meses. E agora que ele foi preso, alguém está querendo parar, porque falaram que Cristo não era mais com ele por causa das prisões. E sabe o que deixa Paulo atribulado? O que deixa Paulo atribulado? O que deixa Paulo atribulado não é quem está falando mal dele. Por que não? Não é as meia dúzias que falam mal. Por que não? Porque quem fala é inimigo declarado e mostra o que quer. Quem fala é inimigo declarado. E a preocupação de Paulo não é com o inimigo declarado. Então qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é com quem está dando ouvido a quem está falando. Pegou não? A preocupação de Paulo não é com quem fala mal. A preocupação de Paulo é com quem está dando ouvido a quem está falando. Por quê? Porque quem dá ouvido a quem fala é pior do que quem fala. Vai tremer. Quem dá ouvido a quem fala é pior do que quem fala. Por quê, pastor? Porque quem dá ouvido é transitório. Na tua frente acredita em você, mas nas tuas costas acredita no que falam de você. Na tua frente está contigo, nas tuas costas está com quem está falando de você. Aí Paulo diz: ah, Tito, volta para Corinto. Ah, vai voltar. Ah, vai voltar. Mas quando tu voltar para Corinto, não volta de mão vazia. O que eu faço, Paulo? Leva a segunda carta. Ele escreve a carta aos Coríntios, conhecida como a carta sangrenta, a carta dolorosa, a segunda carta. E diz: quando chegar na congregação em Corinto, lê a carta diante da congregação. Lê o quê? Lê o capítulo 11, verso 24. Está escrito o quê? Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, mais de 2.340 feridas, fui apedrejado, dado como morto, sofri 4 naufrágios. E você acha que eu podia sair da água? Claro que não. Além do meu barco afundar, eu tinha que manter vivo todo mundo que estava afundando comigo, porque líder é assim: o barco afunda e é o último a sair da embarcação. Líder é assim: o barco afunda, é a última a sair. Meu barco afundou 4 vezes, e além de ter que me livrar, tinha que livrar os outros. Fui picado por víbora, mal saí do naufrágio. A víbora me picou, os bárbaros disseram: ah, tadinho dele, saiu do naufrágio, a víbora picou, a vida não foi justa, vai morrer. O veneno entrou, mas eu não morri, Jesus me livrou. Quer mais? Quer mais? Fui traído pelos irmãos de nação, fui traído pelos irmãos da igreja. Ainda tem mais, Tito. O que? Fui preso 4 vezes. Quantas vezes? 4 vezes? Isso aqui é para tu voar da cadeira. Quantas vezes? Fui preso 4 vezes. E você acha que nas 4 prisões eu fiquei com crise de ansiedade? Tu acha que nas prisões eu fiquei depressivo, culpando Jesus, dizendo: por que tu permitiu isso acontecer comigo? Você acha que nas prisões eu fiquei chorando, dizendo: eu vou parar? Não. Enquanto eu estava preso, eu estava com Silas cantando e ganhando carcereiro para Jesus. Enquanto eu estava preso, eu estava ganhando Onésimo e mandando ele de volta para a casa de Filemão. Eu passei tudo isso e não parei. E você acha que eu vou parar por causa de gente que fala de mim sem me conhecer?
Você acha que eu vou parar por causa de gente que fala o que quiser sem conhecer minha história? Não vai parar não, Paulo. Claro que não. Por que tu não vai parar? Porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Ah não, só 3 pessoas aí embaixo pegou. Eu vou repetir: quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Agora isso aqui é para tu voar. Agora você entende? Entende o que, pastor José? Porque Cristo te livrou do baile, te livrou da maconha, te livrou da cerveja, te livrou da prostituição, te livrou do estelionatário, te livrou de tudo que não prestava. Mas de gente que te persegue, Ele não te livra. Porque Ele não me livra de gente que me persegue? Para toda vez que alguém for falar de você e você não poder se defender, é só fechar a boca que a tua história vai falar por si.